transporte coletivo de Curitiba já foi considerado um dos melhores do mundo e o melhor do Brasil, mas ultimamente vem se decaindo através das reclamações de seus usuários. Tendo uma das principais reclamações seriam a falta de vias e a demora dos ônibus. A Urbis, que seria a empresa que comanda esse sistema de transporte coletivo, não tem um contato com o consumidor empresa. Ela simplesmente não envia dados para os consumidores de uso, de manutenção, de gastos, nem nada, desde 2008. E a última vez que eles mandaram esses dados, não bateu com os dados que a Datafolha fez. Foram dados totalmente diferentes. E eles nunca mais atualizaram esses dados. Significa que a quantidade de usuários anda aumentando, o preço aumenta, mas a manutenção e o uso desses transportes acaba sendo mais precário, fazendo com que os seus usuários fiquem mais insatisfeitos. E isso você consegue perceber que, segundo outros tipos de transporte coletivo em outros países, quanto maior o nível de pessoas, maior a movimentação de pessoas no transporte, mais barato deveria ser. Mas isso não acontece aqui no transporte coletivo em Curitiba, isso é justamente o contrário. Isso pode ser caracterização não é uma coisa niilista. E para tentar conscientizar a Urbis, tentar melhorar esse tipo de problema que as pessoas que usam esse tipo de transporte se deparam, seria primeiramente a conscientização da empresa ou de quem trabalha nessa empresa. Mostrar realmente o que está acontecendo, mesmo que eles já saibam, talvez não, e dar algumas propostas de melhoria. Essas propostas seriam a melhorar a manutenção dos ônibus, aumentar algumas vias, aumentar o número de ônibus e criar algumas vias, porque existem lugares onde você simplesmente não passa ônibus. E alguns preços são bem inacessíveis para as pessoas que utilizam esse ônibus diariamente. Para fundamentar a nossa pesquisa, tentamos conversar com alguma pessoa que trabalhasse na parte administrativa da Urbis, porém, a entrevista foi negada. Devido a isso, como complemento, decidimos realizar uma pesquisa virtual com 100 pessoas de diversas faixas etárias, com perguntas que falassem a respeito do transporte público, sua manutenção e eficiência. Com essa pesquisa, concluímos que a maior parte dos entrevistados utiliza o transporte público numa grande frequência, atingindo até 5 usos semanais, sendo essa parcela equivalente a 45% dos entrevistados, enquanto 40% usa entre 1 e 2 vezes por semana. A faixa etária predominante na pesquisa foi a faixa etária dos 19 aos 30 anos, sendo esse grupo composto por 75 pessoas. Em relação ao conforto, segurança e limpeza, 85% afirmou não estar satisfeito por um ou mais motivos. Levando isso em consideração, numa escala de 1 a 5, 55% dos entrevistados deu nota 3 ao serviço oferecido. Apenas uma pessoa deu nota 5, enquanto 11 deram nota 1. 65% dos entrevistados acreditam que a disposição dos ônibus em relação aos horários não é favorável ao uso e não cumpre a necessidade da população. Os usuários deram sugestões de melhoria, como, por exemplo, o aumento da segurança, a redução da tarifa, o aumento da frota, o melhor manejamento de horários e também o respeito aos horários, uma vez em que eles nunca são respeitados, pois constantemente o atraso dos ônibus é notável. Além disso, também seria uma sugestão de melhoria a criação de novas linhas, a reforma de trajetos e também a transparência das empresas, para que o serviço seja mais justo. É necessário apontar também a falta de integração do transporte Curitiba com a região metropolitana, uma vez que os preços aumentam nesse caso, o que se torna injusto com a população. Com essa pesquisa feita por nós alunos, em um meio ao qual estamos inseridos, é notável que, apesar de ter pontos bons e reconhecidos nacionalmente, o transporte público curitibano ainda possui muitas falhas, que podem ser resolvidas não só a longo prazo, mas em alguns casos, como por exemplo, na omissão de dados, a curto prazo.